O Moto G04 marca a entrada da família Moto G em uma nova categoria, substituindo, a princípio, a família Moto E. Um smartphone muito barato já no seu lançamento, podendo ser encontrado por a partir de R$ 764. E o melhor, ele está substituindo a família Moto E com o pé direito. Isso porque o aparelho é bom, bonito e barato também. Traz boas configurações nessa faixa de preço, vem com sensores digitais, que é um recurso essencial aqui no Brasil, nada de abrir mão desse tipo de recurso, vem com porta USB tipo C e também já vem de fábrica com o Android 14. Claro que algumas configurações foram simplificadas aqui para que esse aparelho fosse tão barato, mas olha, acredito que para um smartphone custando R$ 764, o Moto G04 traz boas configurações. E como é lançamento, ainda existe o potencial para esse aparelho ficar ainda mais barato no futuro. Então, para quem está procurando um smartphone que seja muito barato e ainda assim traga boas configurações, acredito que o Moto G04 é um bom candidato a te atender bem nessas condições. E quer descobrir exatamente o porquê? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes eu vou pedir para você clicar no gostei aqui para poder ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas, ajude o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então, dá essa contribuição clicando aqui no gostei, é simples, leva menos de um segundo e vai ajudar demais aqui desse lado. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Já vou adiantando para vocês que o Moto G04 não é um aparelho perfeito, ele tem alguns probleminhas, mas considerando o seu preço e os seus recursos, eu acredito que a Motorola mandou muito bem aqui nesse smartphone, oferecendo um aparelho que é muito barato e ainda assim consegue trazer um bom desempenho e recursos bem legais, uma interface que é ágil, bastante rápida, então curti bastante aqui a proposta do Moto G04. Aqui mostrando o visual, temos um aparelho muito parecido com o Moto G24, que curiosamente está aqui do meu lado. Então vocês podem ver que o Moto G04 traz muito da identidade visual do Moto G24 e pelo visto é a identidade visual que a Motorola vai adotar aqui nos seus aparelhos em 2024. Então temos uma tampa traseira que é uma peça única, aqui temos uma moldura que eu posso dizer para vocês que é falsa porque faz parte da tampa traseira, né? Então temos uma falsa moldura aqui abrigando a única câmera que também não traz uma resolução muito alta, ela conta com apenas 16 megapixels e abertura de 2.2. Esse aparelho traz uma espessura de 8 mm e um peso total de 179 gramas. É mais ou menos as mesmas dimensões, inclusive, do Moto G24. Aqui temos nessa lateral a bandeja que dá acesso ao triplo slot, isso porque o aparelho traz aqui suporte para 2 chips, mais um cartão de memória simultâneo, tá até um chip aqui, vou tirar para poder fazer o review e não acabar perdendo esse cartão aqui do meio da análise. Mas tá aqui, ele traz o triplo slot, nessa outra lateral temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais. Isso aqui é algo louvável porque nem sempre os smartphones nessa faixa de preço trazem desbloqueio via sensor digitais. E aqui mostrando para vocês, ele não foi tão rápido na primeira vez, né? Mas aqui nas outras vezes, olha só, porque eu ia falar justamente isso, que ele não é instantâneo, mas ele é rápido, ele só demorou um pouquinho ali para desbloquear na primeira vez, talvez tenha demorado para fazer o reconhecimento, mas normalmente ele é rápido e preciso também, não é instantâneo, tá aqui mostrando mais uma vez, é um sensor digitais que tem uma boa precisão e uma boa velocidade. E olha, só dele estar aqui presente em um aparelho que custa R$ 764, já é um ótimo feito, porque tem aparelhos que não trazem esse recurso. E ele também conta com desbloqueio facial, aqui mostrando para vocês mais uma vez, ele não é instantâneo, mas também é rápido e permite ir diretamente aqui para a tela inicial do aparelho. Aqui mostrando a parte inferior, onde nós temos a porta USB tipo C, o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono, um dos poucos aparelhos da Motorola atualmente a trazer áudio mono. E aqui nós temos o microfone utilizado para as ligações. É um aparelho com configurações simples, mas ainda assim ele traz uma porta P2 para fone de ouvido e também tem compatibilidade com o Dolby Atmos, que você consegue acessar quando está utilizando um fone de ouvido. Sua tela tem 6,6 polegadas, é um display LCD com painel IPS e com resolução HD+, 1612 por 720 pixels e proporção de 20:9. Interessante é que essa tela traz taxa de atualização de 90 Hz, algo que também é comum em smartphones nessa faixa de preço. Outra coisa que eu gostei bastante é que a câmera frontal com apenas 5 megapixels, a câmera é bem simples, mas ela filma em Full HD. A câmera frontal fica aqui em um furo na tela e não em recorte. Mas infelizmente a borda superior acaba sendo um pouquinho mais espessa. As bordas laterais não são extremamente finas, mas estão um pouquinho abaixo da média. Agora a borda inferior, essa infelizmente já costuma ser um pouco maior do que as demais, o que é comum em smartphones com tela LCD IPS. Mostrando aqui para vocês
vocês a tela, temos um bom brilho, né? Ela tá com um brilho legal aqui, mostrando também os ângulos de visão para vocês poderem ter uma ideia. A gente perde um pouquinho de luminosidade quando inclina o aparelho, mas os ângulos de visão são bons. E aqui parece que o brilho também é bom, só que tem um probleminha. Acontece que estou utilizando praticamente o brilho máximo. Eu vou colocar aqui a tela no brilho máximo e é isso aqui, ó. Infelizmente é uma tela com brilho um pouquinho baixo. A média entre aparelhos de entrada costumam ser de 250 a 350 lux e aqui o Moto G04 alcançou apenas 309 lux. Está exatamente na média, né? na metade aqui entre o brilho mínimo e máximo dos smartphones de entrada. E comparando com o Moto G24 e o Moto G34, os dois apresentaram um brilho um pouquinho maior. A diferença não é grande, mas entre os três, o Moto G04 é o que apresentou o menor brilho. Então vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Reparem que se eu deixar na metade, olha como a tela fica bastante apagada. Então quase sempre você vai precisar deixar essa tela próximo aqui do valor máximo e muito próximo mesmo, para a gente ter um bom brilho. Aqui não está no máximo, mas está ali bem perto. Deixa eu ver quanto está dando em percentual. Olha só, está em 92%. Então quase sempre você vai precisar deixar a tela próximo do brilho máximo para poder ter uma boa legibilidade. Aqui está bom, está em um ambiente fechado, talvez debaixo do sol você já tem um pouco mais de dificuldade de ter uma boa legibilidade aqui com esse aparelho. Agora, algo bem legal aqui no Moto G04 é que esse aparelho já veio de fábrica com o Android 14. Infelizmente, eu não sei quantas atualizações esse aparelho deve receber. Normalmente a Motorola está trazendo uma atualização pelo menos, então é possível que ele seja atualizado para o Android 15, mas como é um aparelho de entrada e que a princípio estaria substituindo a família Moto E, pode ser que ele receba nenhuma atualização, então bom ficar atento a isso, mas pelo menos ele já veio atualizado para o Android 14. Ele traz a interface MyUX da Motorola, mas um pouquinho simplificada. Ela não traz alguns recursos como o aplicativo Moto, que permite reunir as configurações de personalização do aparelho tudo em um único lugar. Também não traz o suporte ao Moto Security, que permite criar uma pasta segura, ver as informações de segurança aqui do aparelho. Felizmente ele não traz esse recurso. Então temos aqui uma interface mais simplificada. Temos o Android padrão, que a gente já conhece, que é comum nos smartphones da Motorola. Reparem, por exemplo, aqui na barra de notificações, que segue o padrão do Android, aqui o menu de configurações também, mas ele está trazendo ainda menos opções, está mais próximo aqui ao Android padrão. Mas algumas opções ainda estão presentes, como por exemplo, tirar um screenshot colocando aqui os 3 dedos na tela. Infelizmente, essa função não está funcionando tão bem aqui no Moto G04. Agora, ó, todas as vezes eu consegui tirar um screenshot, mas às vezes parece que essa função dá uma falha aqui. Olha só, nos outros aplicativos, só porque eu estou mostrando para vocês, agora está funcionando 100%. Mas durante os meus testes aqui, eu tive alguns problemas, nem sempre ele fez a captura. Também temos a opção de utilizar o modo com uma mão só. Quando você desliza aqui na borda para baixo, ó, ele vai puxar a parte de cima da tela para o meio, para que você consiga ter acesso aos aplicativos que estão na parte de cima. E também funciona dentro de qualquer aplicativo. Eu vou fazer aqui o modo, ó, você consegue acessar a parte de cima dos aplicativos com esse modo de uso. Ele também traz aqui uma barra lateral que te dá acesso a até 6 aplicativos ou 6 funções. Você pode configurar quais funções quer utilizar, só que essas funções são abertas sempre em tela cheia. Por exemplo, eu vou abrir aqui o app de calculadora, ele vai abrir em tela cheia, não vai abrir em janela flutuante, porque o Moto G04 infelizmente não conta com esse recurso. Abrindo aqui o aplicativo de mapas, sempre vai fazer a abertura aqui em tela cheia. Quando você vai aqui nas configurações, você pode escolher quais as funções que você quer que fiquem ativas. Você pode escolher até 6. Pode escolher apps, ferramentas como captura de tela, gravação de tela ou os seus principais contatos. Então você decide quais aplicativos você quer que fiquem nessa barrinha lateral para ter um acesso fácil. Sempre que clicar, você vai abrir o aplicativo ou a função desejada. O aplicativo sempre vai abrir aqui em tela cheia. Aqui mostrando também a multitarefa, a rolagem é bastante rápida e aqui um destaque desse aparelho é que o desempenho dele está muito bom, principalmente considerando o seu preço. Normalmente smartphones que são muito baratos não costumam ter uma performance muito boa, mas é diferente aqui no Moto G04, ele está se saindo muito bem na questão do desempenho. Gostei bastante da experiência de uso com esse smartphone. Claro que temos um bom chipset para a categoria, os 4 GB de RAM aqui nessa faixa de preço também ajudou, e a interface, por estar mais simples, sem trazer tantos recursos avançados que a gente encontra na MyUX da Motorola, tudo isso acabou beneficiando o desempenho, a tela HD Plus também, a taxa de atualização de 90 Hz, tudo isso garantiu um desempenho muito bom aqui para esse aparelho. Também temos um atalho para você abrir o app de câmera dando 2 toques aqui no botão liga-desliga, por aqui você consegue abrir a câmera. Infelizmente ele não traz aquele atalho que você balança a mão e vai abrir o app de câmera, mas ele continua com atalho para você fazer esse gesto e ligar e desligar a lanterna. Somente o de câmera acabou sendo retirado. Então temos aqui uma interface com uma boa resposta. Eu vou fechar os aplicativos e reabri-los
para a gente poder testar o desempenho, mas olha, já vou ditando para vocês que a interface é suave, é fluida, tá bastante rápida, eventualmente vai apresentar alguns engasgos. Quando eu abrir o app de fotos, por exemplo, ela deu uma leve engasgada, isso vai acontecer também com o Gmail, mas no geral o desempenho desse aparelho é muito bom. Ele traz aqui uma interface fluida, rápida, com uma boa resposta, é algo incomum em smartphones mais baratos. Realmente estamos num período muito legal, onde mesmo smartphones mais baratos, custando aí abaixo dos R$1.000, conseguem entregar uma boa experiência de uso. O mesmo a gente tem aqui com o Moto G04, reparem no aplicativo de mapas, por exemplo, que ele está bastante ágil, bastante suave aqui e com uma resposta muito boa também. Vou abrir outros aplicativos como o YouTube também, para vocês poderem ver como é que o aparelho se sai, mas no geral o desempenho aqui acaba sendo muito bom, a rolagem da página é bastante rápida e bastante suave também. Isso porque o aparelho conta com o chipset Unisoc T606. É um chipset que hoje já é mais popular por aqui, já tem vários aparelhos que trazem esse chipset, e eu particularmente gosto muito dele nessa faixa de preço. Isso porque ele é um octa-core com 2 núcleos de performance da série A75, rodando até 1.6 GHz, e mais 6 A55, esses de eficiência energética, também rodando a 1.6 GHz. E a GPU é a Mali G57 MP1. Ele traz 4 GB de memória RAM e vem com 128 GB de armazenamento. O curioso é que esse aparelho traz um armazenamento mais rápido do que o do Moto G24, por exemplo. Ele utiliza o padrão UFS 2.2, mais rápido do que o MMC 5.1 usado no Moto G24. Então, por isso, o aparelho consegue trazer uma boa performance até mesmo quando faz a abertura dos aplicativos, porque não só o chipset e a memória RAM são importantes, mas também a velocidade do armazenamento acaba influenciando na performance, e o aparelho se saiu muito bem aqui durante os meus testes. Claro que ele não vai rodar jogos com detalhes no alto, às vezes nem no médio. O COD, por exemplo, ele rodou com nível de detalhes no baixo, com uma boa fluidez, com bom desempenho, mas rodou com detalhes no baixo, não conseguiu rodar com detalhes no médio. Mas no geral o desempenho desse aparelho é muito bom, eu gostei bastante da experiência de uso, considerando que é um smartphone que custa menos de R$800. A bateria tem 5.000 mAh, e infelizmente o carregador não é muito potente, ele tem apenas 10 watts de potência, mas em autonomia o aparelho se saiu muito bem, gastando apenas 2% de bateria durante 1 hora de ligação, 7% assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, ele gastou 3% gravando um vídeo de 10 minutos em resolução Full HD, e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante 1 hora gastou 9%. Aqui no Google Maps ele apresentou um consumo um pouquinho maior. Tudo isso fazendo o teste com o brilho da tela em 120 lux. Mas é um aparelho que, no geral, deve apresentar uma boa autonomia. E é importante lembrar que nessa faixa de preço era comum encontrar smartphones sem leitor digitais, com bateria de 4.000 mAh ou até menos do que isso, com tela sem taxa de atualização de 90 Hz. Então tudo isso foi adicionado aqui no Moto G04, o que eu achei bastante interessante. O aparelho também traz Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, traz Bluetooth 5.0, vem com a entrada para fone de ouvido, mas seu áudio é mono e ele não conta com o NFC. E pra galera que gosta de rádio FM, felizmente o Moto G04 conta com esse recurso. O Moto G04 é um smartphone barato, traz aqui uma tela com uma boa qualidade, traz um bom desempenho também, mas em algum ponto a Motorola precisava simplificá-lo para que ele fosse mais barato. E esse ponto é justamente nas suas câmeras. Ele traz um sensor principal com apenas 16 megapixels de abertura de 2.2 e a câmera frontal tem uma resolução ainda menor, de 5 megapixels, também com abertura de 2.2. Mesmo com a resolução baixa, câmera frontal e câmera traseira conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Ambas também trazem modo HDR automático para fotos, quanto com modo retrato, time-lapse, e olha só, a câmera principal ainda conta com modo noite, o que não é comum em um smartphone que traz uma lente principal com uma resolução de 16 megapixels. O aparelho conta com suporte ao time-lapse, mas não vem com câmera lenta. E aqui só temos uma câmera traseira mesmo, nem sequer um detector de profundidade ou uma câmera macro a Motorola colocou aqui nesse aparelho. Bom, e como é que ficou a qualidade das fotos e vídeos em um smartphone com câmeras mais simples? Para fotos, o Moto G04 até que saiu bem, até mesmo a câmera frontal com apenas 5 megapixels conseguiu entregar bons resultados de dia, assim como sua câmera traseira. À noite, a câmera traseira conseguiu um bom resultado, mas bastante inferior, por exemplo, ao Moto G14 e Moto G24. Justamente por trazer uma câmera mais simples. Mesmo contando com o modo noite, infelizmente ele não conseguiu entregar um resultado mais próximo aos modelos superiores aqui da Motorola. Câmera frontal à noite já não apresentou um resultado muito bom, ela capturou poucos detalhes, as imagens ficaram bastante escuras, e isso aconteceu principalmente nos vídeos. Os vídeos com a câmera frontal
em pouca luz, capturam muito pouca luz, as imagens realmente ficaram muito escuras. E com a câmera principal, o resultado foi um pouquinho melhor, mas também está abaixo dos principais concorrentes. A câmera principal não consegue capturar tanta luz. Acredito que o resultado seja mais indicado para fotos e vídeos durante o dia, mas eu estou deixando exemplos para que vocês mesmos possam tirar suas conclusões. Aqui mostrando o áudio para vocês, ele é mono. A Motorola está determinada a brigar no o Moto G04 perdeu um pouquinho mais do que o áudio estéreo. Ele, além de não trazer o áudio estéreo, a qualidade aqui do áudio não é muito boa. Ele é alto, muito bom para essa cara que o volume é alto, mas o som fica um pouquinho abafado, como se ele tivesse saído de uma caixa de fósforo, é um pouco estranho. Então o volume é alto, é bem compreensível, mas não espere uma qualidade muito grande. Aqui o áudio realmente também foi um ponto onde a Motorola simplificou. E aqui mostrando o display de 6,6 polegadas, é uma tela com resolução HD+, taxa de atualização de 90 Hz, as bordas aqui são um pouquinho mais espessas, mas a câmera frontal fica um furo na tela e somente o brilho poderia ser maior. Infelizmente, o brilho dessa tela não é muito alto. Bom galera, como vocês viram aqui, o Moto G04 tem alguns problemas. É um smartphone que passou por uma simplificação nas suas câmeras, frontal agora só tem 5 megapixels, traseira traz 16 megapixels, enquanto que o resto da sua linha está sempre trazendo resolução de pelo menos 50 megapixels. Então aqui temos um sensor mais simples e a gente percebe isso inclusive nas fotos e vídeos realizadas com o aparelho. A tela só traz resolução HD+, e infelizmente o seu brilho acaba sendo muito baixo, que é um ponto negativo também desse aparelho. Mas no resto, o Moto G04 até que me surpreendeu positivamente. É um smartphone que traz um bom desempenho para sua categoria, os 4 GB de memória RAM consegue dar bem conta do recado, porque temos uma interface mais simplificada, a Motorola não adicionou muitos recursos especiais, então o desempenho aqui no aparelho acaba sendo muito bom na maior parte do tempo, a tela com taxa de atualização de 90 Hz também ajuda bastante, e estamos falando de um smartphone que você encontra já no lançamento por R$ 764,10 à vista, ou R$ 899 a prazo, e ainda assim traz um bom desempenho, traz sensores digitais, já vem de fábrica com Android 14, então no geral gostei bastante aqui da experiência com o Moto G04. Fico ainda mais empolgado ao pensar que esse aparelho traz esse preço já no lançamento, então acredito que ele deve ficar ainda mais barato com o passar do tempo. Acredito que o Moto G04, que estreou uma nova linha, né, na família Moto G, acredito que ele veio substituir a família Moto E. E, de fato, o aparelho fez isso muito bem, sendo superior, no geral, à família Moto E, quando se fala em recursos, em usabilidade. Realmente temos um aparelho muito bom. Talvez outro ponto negativo, aliás, 2 pontos negativos do Moto G04. Um é o seu carregador, que tem apenas 10 watts. Infelizmente, foi um ponto onde a Motorola abriu mão para poder baratear mais o aparelho. E o outro é a questão das atualizações. Eu acho difícil o Moto G04 receber pelo menos uma atualização. Tenho a esperança de que receba, pelo menos futuramente, o Android 15, mas como é um aparelho muito barato, pode ser que ele não seja atualizado no futuro. Mas pelo menos o aparelho já chegou com uma versão atualizada do Android, já chegou aqui com o Android 14. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!